Mano, esse otaku recluso virou escravo da garota mais gata do colegial. Takane Takamine é a deusa em sua escola, com notas perfeitas, talento nos esportes e beleza sem igual. E presidente do conselho estudantil. Kouoshi Shitora é nosso sortudo da vez. Um estudante qualquer sem amigos nenhum. Porém, ele acaba descobrindo o segredo por trás do sucesso da deusa do colégio. Basicamente, suas peças íntimas. É isso mesmo. Quando ela tira sua calçola, ela consegue desfazer o passado para refazê-lo. E nosso guri é o único que sabe disso. E é lógico que ele vai ser torturado das formas mais gostosas possíveis. Mano, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Essa gata é a deusa do colégio. A melhor da turma, tanto em esportes quanto em notas. Também é eleita presidente do conselho estudantil. Se fizesse uma classificação geral da escola, essa mulher seria a única que ficaria no topo do topo. Basicamente, uma gostosa. E tem o protagonista, aquele que habita no fundo do poço, notas horríveis e físico de muriçoca. Sem amigos e ninguém sabe da existência dele. É um pobre coitado. Seria até um crime tentar se comparar com a presidente. Eles são como a água e o óleo, como o dia e a noite. Mas eles sempre estudaram junto na mesma escola. Essa mulher sempre foi um prodígio. Então ela nunca chegou a interagir com o fracassado do protagonista. É aquele ditado, é areia demais pro seu caminhãozinho de plástico. Mas ele só não imaginava que isso iria acontecer. Só mais um pouquinho isso daqui vira um rentão. Algumas horas mais cedo, nosso guri estava lanchando dentro do depósito do colégio, porque ele é um lixo. A próxima aula é de matemática. O terror da galera da raiz da hipotenusa. Provavelmente nosso garoto vai acabar tirando nota vermelha mais uma vez. Daí alguém entrou no depósito. Lógico que ele se escondeu, porque ele é um covarde. Ele deu uma olhada e percebeu que era presidente e muito gostosa. Mas o que será que ela estava fazendo ali, ele se pergunta. Oxe, do nada a mulher começou a tirar a roupa. O prota ficou se perguntando se ela iria se trocar naquele lugar. Ela não havia percebido sua presença, então ele tem que se conter. Não pode olhar porque isso é coisa de tarado. Ele estava travando uma batalha histórica. Seu espírito contra a tentação da carne. Mas ele acabou perdendo e deu uma boa olhada naquelas coisas enormes. Mano, a garota foi pro colégio sem usar um sutiã, né? O japonês é tudo tarado mesmo. Agora o prota não consegue esquecer aquela visão enorme. Depois ele voltou pra sala e ficou se perguntando do porquê ela fez aquilo e naquele lugar. Gente, pô, não tem censura não. Ô YouTube, aqui não tem nada demais. Bom, o professor começou a entregar as provas de matemática. O Shirota acabou tirando 52 numa prova que valia 100. É a primeira vez que ele tira uma nota tão alta, imagina aí. Já a nossa deusa, pela primeira vez, não tirou uma nota perfeita. E agora, além daquela nunca tira menos do que 100, chegou ao fim. Ela pergunta se não houve algum erro na avaliação de notas. O professor fala que não e aí começa a loucura. Ela simplesmente abre as pernas, levanta, sai e desce a roupa de baixo. Mostrando tudo pra quem tava vendo. Rapaz, o prota ficou louco ao ver a raba da presidente. E ela percebeu que ele tava encarando demais a sua raba. De repente deu um efeito borboleta e voltamos ao exato momento das entregas do teste. O prota ficou sem entender nada. Há poucos minutos atrás ele tava vendo a raba da presidente. A princípio ele acha isso muito estranho. Mas com certeza em apenas um sonho ele tiraria 52 numa prova. Mas de fato ele tirou 52. Talvez tenha sido déjà vu, ele pensa. Supostamente a presidente teria tirado 98. Mas não, dessa vez ela tirou a nota perfeita. O Shirota ficou confuso. Não foi um sonho, muito menos um déjà vu. Além daquele momento, não sair da sua cabeça. E aquela outra dela se trocando, foi muito estranho, ele pensa. Daí ele decidiu ir diretamente perguntar à presidente. Entrando na sala e se depara com nossa deusa, ela pergunta se pode ajudar nosso prota com algo. Nosso guri vai direto ao ponto. Ele fala que havia visto sua prova de matemática e com certeza ela tinha tirado 98. A mulher logo mudou de expressão e perguntou se ele havia dito isso pra mais alguém. Lógico que ele fala que não. Aí ela começa a andar shade demais. Nosso guri morrendo de medo. A questão aqui não é a prova, ela fala. Afinal, ele viu os melões gigantes da presidente lá no depósito. Mas ela fala que tá tudo bem. Atacar ele não vai fazer diferença alguma. Ela fala que eles irão ter uma conversa construtiva. O Shirota fica se perguntando que história é essa de conversa construtiva. Ela oferece um copo de água mineral. O Shirota pega morrendo de medo de ser expulso. Mas com a tremedeira que ele tava, acabou deixando o copo cair. Ela fala que não precisa ficar tão nervoso assim. E começa a desabotoar sua camiseta. Afinal, essa é sua chance perfeita. O prota pergunta o que ela tá tentando fazer e acaba ativando o efeito borboleta. Voltando no tempo, ela pergunta se nosso guri havia percebido. Agora ela tava totalmente encharcada. O prota pergunta o que diabos havia acontecido. E ela fala que foi o próprio Shirota que havia molhado ela. Ela simplesmente manda que ele comece a secar ela. Cara, o que é isso, cara? De vergonha. O que eu tô fazendo? Senão ela vai acabar pegando resfriado tanto no pulmão quanto, né?
Especialmente nos seus melões. Com o paninho ele começa a secar ela. Além dela estar totalmente molhada, ela pergunta se nosso guri havia percebido alguma coisa a mais. Ele pergunta se acabou fazendo alguma coisa com ela quando derrubou água. Pô, mas ele é muito lento, ela jogou ele no chão. Então ela pegou sua mão e colocou nos seus enormes mundos e começou a palpar. Ele fala que é macio e acabou levando a bicuda no saco. A alma do moleque quase saiu do corpo. A deusa fala que a percepção dele é nula, mas é compreensível. Afinal, ele estava poupando os balões da menina mais linda desse colégio. Basicamente, além dela estar totalmente molhada, o sutiã que ela estava usando sumiu. Isso é por conta da sua habilidade, Eterna Estrada da Virgem. Mas que porra de habilidade? Quando ela tira uma roupa de baixo, consegue desfazer acontecimentos. Ela tirou seu sutiã para fazer com que ela não tivesse desviado do copo com água. Mas a pergunta que fica é, pra onde diabos foi o sutiã que ela estava usando? Bom, basicamente ele não existe. Apenas nosso guri consegue se lembrar dele. Ele fala que faz sentido, afinal não tinha pensado tão profundamente. Mas vamos começar pelo começo. Sempre que ela retira uma peça íntima para ativar sua habilidade, literalmente ela some. E a segunda é basicamente isso. Quem vê seus talentos, enormes, mantém a memória das coisas que aconteceram. Mas isso só leva a mais uma pergunta. Do porquê diabos ela tem essa habilidade? Essa louca fala que é porque ela é a única digna de ser a número 1. Isso porque nas notas e no esportes ela é a melhor no colégio. Além de ser a presidente do conselho estudantil. Mas é claro que para isso ela tá sempre trabalhando duro. Todavia, mesmo com muito esforço e talento, é inevitável cometer pequenos erros. Diferente do nosso guri que tem a vida 95% composta de erros, humilhou o moleque. Bom, essa habilidade se manifestou quando ela cometeu um pequeno erro quando estava na 5ª série. No festival daquele ano, ela era a âncora da equipe de revezamento. Ela conseguiu chegar em primeiro lugar, mas depois ela saiu para comer a marmita. Mas a marmita que ela havia comido estava estragada e deu uma dor de barriga das braba e acabou fazendo ela chegar em segundo lugar na próxima competição. Ela se sentiu tão humilhada que acabou fazendo xixi nas calças na 5ª série. E quando ela retirou, aconteceu o efeito borboleta. Voltou no tempo e conseguiu impedir que ela comesse a marmita, vencendo a corrida em primeiro lugar. Ela fala que essa habilidade se manifestou para que ela possa ser digna de ser a número 1. Prota fala que não entendeu porra nenhuma e que é melhor não se envolver com essa maluca. Daí ela pergunta se o Shirota sabe porque ela havia lhe contado tudo isso. Basicamente, sempre que ela usa uma habilidade, suas roupas somem. Ou seja, ela tem que ficar carregando várias e várias peças na mochila. E corre risco de alguém estar vigiando ela e ver ela, Então ela faz uma proposta pro nosso garoto. Nosso guri deve ser o seu armário. Ele deve carregar suas roupas e segui-la onde quer que ela vá. É lógico que ajuda ela a se trocar a qualquer momento. Mas ele fala que não compensa e vai meter o pé pra casa. Mas antes dele sair, ela se joga no seu braço. E ela fala que deveria ter feito isso muito antes, fazendo ele acariciar os seus melões. Ele pensa que isso vai ser a recompensa dele. Mas essa maluca simplesmente gritou, chamando a atenção de todo o colégio. E em segundos pegaram o nosso guri sem sorte. Chamaram até a polícia, cara. Olha que merda. Essa maluca havia armado tudo só porque ele não quis ser seu armário. Mas daí ele tenta fazer com que ela use sua habilidade e desfaça todo esse mal entendido. Lógico que ela usa isso para subornar nosso guri. E ele acaba aceitando ser o seu armário. Então ela levanta a saia e aí ativa o efeito borboleta. Bom, depois que ela usou seu poder, a maluca ficou sem absolutamente nada por baixo. E o primeiro trabalho do nosso guri é ajudá-la a se vestir. Lógico que ele fez isso de olhos fechados, porque ele é um macho shed. Ela fala que esse é seu lado shed demais. Depois ela pediu para que ele colocasse seu tomara que caia. Aí terminou. Rapaz, que anime é esse? O que eu tô fazendo aqui? Mano, depois que nosso protagonista escolheu virar o armário da garota mais gata do colégio, depois de ser ameaçado e quase preso, agora ele tá tendo pesadelos com ela. Parece que a garota tá atiçando os hormônios masculinos do nosso guri. No sonho, ela estava planejando se divertir bastante com ele, mas logo a polícia apareceu e acabou com a festa. Ele acabou sendo preso por tentativa de fazer menino no colégio, mas tudo não passou de um plano daquela garota. E o protagonista acabou acordando desesperado, mas logo recebeu uma mensagem da presidente mandando ele não se atrasar, junto com uma fotinha deveras picante de manhã cedo. Hoje é o seu primeiro dia com o armário da deusa do colégio. Ele se pergunta o que será que vai acontecer, Como sempre, a presidente era o centro das atenções do colégio. Enquanto Shirota não consegue esquecer daquele sonho gostoso, ele não quer acreditar que a presidente, a deusa do colégio cheia de pureza, na verdade não passa de uma golpista sedutora. Ela aparece dando bom dia pro armário Kun. Os gados sem rosto ficaram tudo putaço com Shirota. A presidente chega no ouvido dele e fala que precisam conversar.
chegar. Ele deve ir até a sala do conselho antes da primeira aula. Logo a cena muda pra sala do conselho. A câmera logo focou nessas lindas pernonas. O Shirota pergunta o que é que ela tá querendo, mas o garoto tá meio tenso. Ela fala que ele pode relaxar porque agora são parceiros. Ele é o armário e ela é sua dona. Indo direto e reto ao assunto, a conversa é sobre essa bolsa da Gucci. Lá dentro tinha todas as suas roupas íntimas. Ela pede desculpas por decepcionar o nosso garoto, mas as roupas tava limpa. Eu sinceramente não entendi isso daqui não. É algum fetiche por roupa suja? Que nojo. Basicamente essas são as roupas que ele irá ter que carregar durante o dia todo, para que ela possa continuar usando o poder maluco que ela possui. Mas o Prota pergunta o que ele vai fazer se alguém estiver olhando. Mas ela fala que assim que usar sua habilidade, ele deve colocar sua roupa íntima o mais rápido possível, mesmo que seja no meio da aula. Mas o Shirota fala que não vai rolar não. Ao menos eles deveriam fazer isso no intervalo, quando não tem ninguém observando. A Takami fala que se esse for o caso, ela só vai conseguir usar sua habilidade uma vez por aula. Por isso é essencial que ela sempre esteja usando alguma roupa por baixo. Bom, mas se caso o Shirota não esteja disposto a ajudá-la, ela pode simplesmente desfazer o fato de ter salvado sua vida ontem à tarde. Diante disso, ele fala que entendeu e vai fazer o seu melhor. Olha só, e se ele trabalhar bem, vai ganhar um agrado, uma recompensa das grandes. Já tomou uma rasteira e caiu podre no chão. Como recompensa, ele vai poder continuar de onde eles haviam parado, mas agora sem envolver a polícia. Mas esse moleque é frouxo. Ele não gosta dessas coisas não e mandou que ela saia de cima dele. Ela saiu, mas gostaria que ele se esforçasse mais, mesmo sem usar as ameaças. Porque até ela, essa maluca, fica envergonhada quando alguém vê suas peças íntimas. Mas ela disse a si mesmo que se fosse o Shirota não haveria problema. Mas o Shirota não caiu nessa não. Ela só estava tentando ativar seu lado possessivo para facilitar sua manipulação. Mas como não funcionou, ela nem tentou esconder suas intenções. Depois disso, eles voltaram para a sala de aula, onde o professor pediu para que a Takane recitasse um poema em alta voz. Enquanto ela lia, a turma ficou admirada com sua voz mansa e seu jeito fofo. Até o Shirota ficou cativado e não conseguia tirar os olhos dela. Afinal, ela era perfeita e provavelmente não iria precisar usar muito sua habilidade. Logo, um vento forte soprou e ela simplesmente decidiu refazer. Ela mandou que o Shirota ficasse esperto para colocar sua calcinha assim que ela refazer o momento, conforme o combinado. Pô, mas ele fala que aquilo foi perfeito e pergunta da qual parte ela não havia gostado. Mas aí já era tarde, a maluca já tava descendo a mão. Ainda que tenha sido perfeito, não havia sido o melhor possível. O momento foi refeito. O Shirota ainda estava atordoado por conta da habilidade. O professor pediu para que ela lesse o poema. Ela se levantou e tossiu. O professor pergunta se ela estava bem e ela fala que sim, porque ela só estava esperando o vento forte bater. Ela respirou fundo e se concentrou, imaginando como o poeta havia falado sua poesia. Sua leitura foi tão intensa que todos se imaginaram ouvindo o próprio autor. Logo, ela recebeu uma salva de palmas. Ela havia ajustado seu ritmo para bater conforme o vento. Ela olhou para o Shirota com um sorriso de triunfante. De fato, se comparado com a primeira vez, essa segunda evacou uma atmosfera e uma ambientação de forma ainda mais perfeita. Mas o Shirota esqueceu que ela estava sem suas roupas de baixo. Ela arremessou uma bolinha em sua cabeça, mandando que ele seja rápido. Todavia, nessa situação vai ser bastante complicada. Não vai ter jeito, ela vai ter que esperar até o intervalo. Só que ela começou a ameaçar o Shirota fazendo movimentos com suas pernas. O moleque ficou desesperado, se perguntando se essa maluca era realmente doida. Daí ela começou a fazer movimentos bruscos, fazendo sua saia se levantar ainda mais, deixando claro que ela estava fazendo tudo aquilo propositalmente. Nesse caso, ele precisa fazer alguma coisa antes que todos percebam. Mas ninguém nessa sala de aula tem olho no rosto. Bom, a Takane arremessou uma borracha no chão. Não era dele, então ele percebeu que ela estava mandando que ele fingisse pegar sua borracha para colocar a sua roupa íntima. É maluquice, mas ele vai tentar. Afinal, é melhor do que ser preso. Quanto mais atenção ele atrair, mais suspeito o negócio vai ficar. Ele tomou coragem, se agachou e rapidamente ele colocou. Ninguém percebeu e ele achou ter conseguido. Tempo depois, o sinal bateu e a aula havia terminado. Mas antes de sair, o professor vai entregar os trabalhos. Ele vai chamar nome por nome, cada um deve se levantar e ir buscar. Mas foi aí que ele se deu conta que havia ficado muito nervoso e não conseguiu encaixar a calcinha direito. Ela também havia percebido e falou que havia um problemão ali. O Shirota fica se perguntando se na hora que ela for chamada, ela vai andando daquele jeito mesmo. Se ela fizer isso, sua imagem de pureza vai desaparecer. Mas ele prefere acreditar que ela não faria algo tão destrutivo assim consigo mesmo. Mas não é que ela fez mesmo? A calcinha acabou caindo e uma das alunas percebeu. Chorando, a Takami falou que o Shirota havia forçado ela a fazer isso. Bom, mas na verdade ele só estava imaginando a situação. É melhor prevenir do que remediar, né? Pô, mas ele pensa que talvez não precise fazer nada. Afinal, ele já havia feito o que ela havia pedido para que ele faça. Ela consegue dar um jeito sozinha, não é possível, não tá cotó. Porém, ele se lembrou das palavras de mais cedo. Daí o professor chamou a Takane, mas o Shirota meteu o louco e tomou a frente. O professor até pergunta se o nome dele era Takane agora. Mas como ele já tava ali, o professor pediu para que ele entregasse a prova dela. Fofa, ela agradeceu demais e segurou nas pernas
perna do Shirota. Ela fala que ele precisa colocar direito, afinal esse é seu trabalho. E se ele ficar parado ali por muito mais tempo, os alunos irão perceber. Usando a perna, ele começou a empurrar pra dentro. Seu coração começou a bater mais forte quando sentiu as maciez das coxas da presidente. Cara, ele empurrou com tanta força que acabou batendo no bacalhau da presidente, cara. Mas ele nem percebeu o que havia acontecido. A coitada ficou toda envergonhada, velho. Naquela tarde, depois da aula na sala do conselho, a presidente agradeceu pelo seu excelente trabalho. Mas ele fala que aquilo foi sacanagem e pergunta se ela vai fazer isso muitas vezes. Mas ela fala que só tava testando ele pra ver até onde ele estava disposto a ir, mas assume ter ido um pouco longe. O Shirota fala que quase ficou louco e se pergunta o que ela teria feito se não tivesse ido buscar seu trabalho. Ela responde falando que tinha plena confiança nele e não havia pensado no resto. Todavia ela pergunta algo do porquê o Shirota havia se levantado pra salvá-la. Além de ser uma situação complicada, ele já havia feito o que deveria ser feito. Bom, ele também fala que não sabe. Ela pergunta se era porque ele não queria que mais ninguém visse suas peças. Lógico que ele fala que não, mas se tivesse sido, ela ficaria feliz por ele ter agido do jeito que ela esperava. A resposta dela é não. Se ele tivesse pensado nela dessa forma, ela ficaria muito feliz. Cara, essa mulher é perigosíssima. Cuidado aí, Shirota. Ah, e tem naquela hora. O Shirota escutou e perguntou se ela havia dito alguma coisa, mas ela fala que não, mas estava toda vermelha. Mano, eu pensei que aquele primeiro já havia sido maluco o suficiente. Dia seguinte, no colégio, a Takami ficou responsável pela coleta das tarefas. Logo após ter coletado todas elas, ela deve levar até o prédio B da sala de preparo. Como a papelada era demasiado pesada, os alunos sem rosto ofereceram sua força para ajudar a Takami. Diante disso, ela não vê como recusar. Entretanto, e todavia, ela chamou nosso guri a atenção. Parece que ele ainda não entendeu e ela regressou no tempo. Os caras estavam pedindo para ajudar a nossa deusa com a papelada. Então, nosso guri finalmente entendeu o que ela queria dizer. Ele é seu armário e deve andar com ela a todo tempo e toda parte. Então, ele foi lá e ajudou ela com a papelada. Ela ficou muito nervosa. Só pra educar nosso guri, ela teve que remover uma peça. Ele deveria ser grato por isso. Mas agora ele finalmente entendeu. Como seu armário, ele deve estar sempre próximo dela pra ajudá-la a se trocar. Ele fala que da próxima vez não vai causar mais problemas. Dito isso, eles foram em direção ao prédio B. Agora, dividindo o peso com o nosso guri, afinal ele não aguenta carregar tudo sozinho. A galera apareceu pedindo pra ajudar a nossa deusa a carregar a papelada. Todo mundo nesse colégio ama a presidente, chegando ao ponto de ser idolatrada. Japonês é coisa de doido. Ela agradece pela ajuda, mas não vai ser necessário. Agora, na sala de ciências, eles vão fazer uma revisão. A presidente então pergunta o que ele deve fazer quando ela estiver sozinha em uma atividade. Ele deve tomar iniciativa e segui-la, ele fala. Ela ficou muito feliz porque o cérebro do nosso guri é maior do que o de um pássaro. Ele pensa que quando estão sozinhos, ela bem que poderia manter sua personalidade cotidiana. Bom, ele fala que deve ser muito cansativo ficar falando com tantas pessoas. Ela só responde que é um sinal que ela é uma boa presidente do conselho estudantil, algo que ela deve se orgulhar. O Shirota parece meio enciumado por conta dela saber o nome de todas aquelas pessoas. Só que ela sabe o nome de todos os estudantes do colégio. A cabeça dessa menina é um computador. Isso porque no dia que ela assumiu a presidência do conselho estudantil, ela decorou o nome de cada aluno. Afinal, como presidente do conselho, todos os alunos sabem o seu nome e o seu rosto. Não que seja possível esquecê-la, sendo ela tão linda e tão perfeita. A garota não se acha nem um pouco. Basicamente, ela só decorou o nome da galera pra não sair perdendo. O Shirota estava com um pouco de inveja, porque acha que todo mundo ama ela e respeita a presidente. Mas no off, ela tem feito um esforço fora da realidade. Ele se pergunta o que será que aconteceu para que ela se transformasse nessa pessoa. Cara, ela também memorizou o perfil de cada aluno do colégio. A cabeça dela não é nada normal. É impossível memorizar tanta coisa assim e não esquecer de um único detalhe. Claro que ela memorizou o perfil do nosso guri também. Não pode faltar, né? É o armário dela, o armário Kun. Ela resumiu toda a vida do Shirota que deixou ele pra baixo. O moleque é o clássico garoto recluso da classe. Ele pergunta se ela decorou o perfil de cada aluno com tanto detalhe assim. Rapaz, ela ficou bolada e mandou nosso guri baixar sua bola. Não é como se ele fosse o único que ela havia pesquisado com tanta profundidade. Chamou ele de tarado. E não adianta ele negar. Afinal, ele havia bisbilhotado ela naquele dia que ela tava se trocando. Mas agora que ele está nessa posição, ele pode olhar o quanto ele quiser. Mas ele simplesmente recusa. Bom, ele disse que imaginou que ela ficaria incomodada com ele olhando. Ela diz ter entendido e chuta o calcanhar dele fazendo ele cair na escadaria. Com uma pose muito gulosa. Ela pergunta o que ele faria se ela dissesse que ele pode olhar com toda a vontade do mundo. Ele pediu para que ela não mexesse tanto assim com ele porque o fogo tava subindo. Todavia, ela provocou ainda mais. Ela quer saber o que ele sente de verdade. Ele quer olhar, ele quer tocar. Mas isso é coisa de moleque. Um macho de verdade só faz isso depois do casamento. E foi o que ele respondeu, fazendo a presidente cair na risada. Ela não estava esperando por uma resposta tão máscula como essa. Agora chega de brincadeirinhas golosas. É hora de voltar pra aula. A resposta dele foi muito boa e ele não deve descartar essa ideia. Mas ele acabou ficando muito eufórico e acabou errando o passo,
caindo da escadaria. Dormiu durante toda a tarde e acordou no colinho da 1010 do colégio. A visão aqui de baixo não era nada mal. Ela ficou aliviada por ele ter finalmente acordado. Afinal, ele caiu da escadaria batendo a cabeça com muita força. A parada foi tão feia que ela teve que usar sua habilidade. Basicamente, o moleque morreu. Isso desfez o fato dele ter caído, mas ele se manteve inconsciente. Agora ele precisa descansar um pouco mais. E ela decidiu fazer uma alteração no perfil do nosso guri. Isso porque ele recusou seu pedido. Agora ele é um nerdola sem autoestima. Molengue, falso cavaleiro. Basicamente, uma pessoa séria demais. A propósito, ela não estava usando nada porque ela havia usado seu poder. Então ela pede para que ele não enfie demais o seu nariz. Dito isso, as aulas haviam terminado e nosso guri não conseguiu fechar a corrida longa de 30 metros. Então a presidente decidiu ajudar ele, dando o reforço de hoje. Ela vai dar o seu melhor e pede para que todos eles levem a sério. 3 minutos de corrida e nosso guri já tava morrendo. Ele ficou para trás e tava morrendo de vergonha. Afinal, a presidente tava olhando a moleza dele. Ela se aproxima e fala que a postura dele é de uma tartaruga. Seus ombros estavam muito duros. Ele deve relaxar e endireitar suas costas para não ficar, todo torto. Todavia, ela tava perto demais e deixou nosso guri desconfortável. Ela falou que se esforçou bastante para ajudar nosso garoto. Então ele deve completar em 30 minutos. Só que ele foi o último a terminar a corrida e foi humilhado pelos seus colegas de classe. Essa porra não é um homem porque não consegue nem correr. A presidente, vindo isso, não iria deixar barato, né? Não tem como zoar o armário com e ela ficar de boa. Ela decidiu então que vai continuar refazendo até que ele consiga completar a corrida com perfeição. Dessa vez ele estava conseguindo se manter, todavia já estava chegando no limite do seu corpo. Essa porra é sedentária. Então a presidente apareceu dando um gás pro nosso guri sedentário. Ele estava se achando patético, mas não podia ficar para trás depois desse gás. A presidente não estava usando nada por baixo. E se ela continuar assim, vai ficar completamente expostas. Ele não pode deixar que isso aconteça, ele não vai deixar que os garotos vejam a raba dela. Então passou na frente de todo mundo, impedindo eles de conseguir ver alguma coisa, enquanto ele estava na visão do paraíso. Tempo depois ele caiu morto no chão, mas conseguiu terminar a corrida em primeiro lugar. Ele não esperava que a presidente iria treiná-lo pessoalmente, mas ela só queria ter certeza que uma certa pessoa não iria acabar desmaiando. Então ela pergunta como ele se sente sendo o primeiro pela primeira vez. Sendo bem sincero, a ficha ainda não caiu. E no fundo, ele nunca ligou para uma classificação. E ser o primeiro no grupo que necessita de reforço, não há nada para celebrar. Todavia, ele ficou muito feliz. Depois disso, eles foram para casa. Naquela noite, o Shirota percebeu que ele não havia devolvido a bolsa da presidente. Ela ligou pro nosso guri porque suas roupas específicas para exercício ficaram naquela bolsa. Ela tava querendo sair para correr, mas aquelas eram suas únicas. O Shirota pensa que ela estava pedindo para que ele fosse até a casa dela levar suas roupas. Todavia, a casa dela é muito longe e também pode ser um teste. Foi aí que ela mandou uma fotinha se preparando para correr. Como ele não havia respondido nada, ela não teve outra escolha a não ser correr do jeito que tava. Ela mandou uma foto tão gulosa que nosso guri quase se salvou na galeria. Preocupado com o que poderia acontecer com ela, ele decidiu ir até o parque onde ela estava, apenas para entregar sua bolsa. Chegando lá, ela ficou surpresa, mas logo falou que ele demorou bastante. Mas merece um elogio por ter trazido suas coisas em uma ordem específica. Mas ele só havia ido até lá porque ficou preocupado. Toda tímida, ela agradece pela preocupação do nosso guri. Na verdade, ela ficou muito feliz com isso, ao mesmo tempo que ela ficou surpresa. Quem diria que nosso guri diria algo tão bacana? Fora isso, e resumidamente, ele é o único no mundo que conhece o seu segredo. Ela deve presumir que ele pode se preocupar com ela frequentemente. Então ele só pede que ela pegue leve com ele. Dito isso, ela vai levar sua bolsa de volta. O Shirota fala que segurou ela com muita força. Olha que ela ficou toda corada. E brincou perguntando se ele havia feito alguma coisa muito indecente com a bolsa. Logicamente que ele não fez nada, mas nessa altura do campeonato ele já não consegue parar de olhar para a presidente. Dia de sol é dia de piscina. A galera tava reunida para a aula de natação. Logicamente que nosso guri tava presente e nossa deusa também. Ela nada igual um jato. Venceu o guri que é considerado o melhor do time de natação. Aparentemente esse cara treinou no exterior para ficar ainda melhor, mas foi humilhado pela deusa. Não era uma competição de verdade, ainda assim ela ganhou. Todavia simplesmente virou pro nosso guri e disse que iria refazer. O que ela tirou eu não sei, mas voltou no tempo. Todo mundo saltou, a presidente simplesmente achou pouco vencer o melhor do time de natação do colégio. E agora ela tá querendo humilhar ele na
nadando de costas. O prota não sabe o porquê, mas devemos admitir. Essa mulher é uma formosura. Novamente ela venceu em primeiro lugar. Tempo depois ela foi questionar o protagonista. Afinal, normalmente nessa situação ele pergunta do porquê ela refez o tempo. Ele fala que não perguntou porque não teve tempo. Sendo assim, ela decide falar, já que não foi nada demais. Apenas queria deixar uma impressão bem mais forte quando ela ganhasse. Entretanto, ela pergunta de qual estilo nosso garoto havia gostado. Isso é uma droga porque ele não sabe como responder. Mas logicamente que ele gostou do nado de costas. Se ele fizer isso, vai deixar claro que ele estava secando o corpo dela, mas dizem que os olhos falam mais do que a boca. Ela nunca viu ninguém ser tão eloquente com as costas. Esse Shirota é um baita de um tarado. Ele ficou desconfiado e decidiu mudar de assunto, perguntando como ela havia refeito o passado, sendo que não havia tirado nada por baixo porque ela não estava usando. A imaginação desse rapaz foi um pouco contaminada pela imoralidade, mas dessa vez ele vai ganhar uma dica. Na parte superior havia algum biquinho, ou seja, ela estava usando algum tipo de protetor. Ela chega no ouvido dele e fala que depois da aula ele não deve ir embora. A tarde caiu e eles foram até uma lojinha de roupas. O Shirota não sabe o que ele está fazendo ali. O moleque mal sabe pra onde ele deve olhar. A Takane pergunta se ele estava bem, é lógico que não. Ele quer saber do porquê ele estava naquele lugar. A resposta é simples, ela tá começando a ficar sem roupas. Então ela pensou em aproveitar para comprar algumas peças. Ela quer saber qual cor é a melhor. O Shirota fala que qualquer uma serve. Afinal ela vai sumir de qualquer jeito. Ela sabe que ele tá cercado por várias coisas, mas ele não deve ficar empolgado demais. Lógico que ele fala que não ficou empolgado. E ele só veio até aquele lugar porque ela trouxe ele até ali. Sendo assim, ele vai ter que escolher uma peça que combine com ela. Se mencionar que ele vai ter que vesti-la, afinal seria muito mais gratificante. E ele não precisa ficar com vergonha. Afinal, isso foi uma ordem e ordem deve ser cumprida. Ele pegou uma peça ali e, rapaz, Pindob esconde mais do que esse negócio. Esse guri é um tarado. Ele ficou tímido e começou a escolher outras peças enquanto imaginava a presidente usando elas. No fim, ele enrolou tanto que escolheu um azul marinho. Ela falou que é bonito, mas quer saber o motivo dele ter escolhido. Não há nada especial e ele quer saber se ela realmente gostou. Se ela gostou, eles podem ir pra casa. Mas ela só vai saber depois de experimentar. Agora, se ela vai experimentar, não seria melhor o nosso guri estar fora do vestiário? Basicamente sim, mas dessa vez ele vai ter que vesti-la. Rapaz, que loja é essa que permite isso? Ele precisa entender a sensação. Sensação de quê? Mas calma que ela tá usando uma calça grossa. Mesmo sem nada por baixo, não dá pra ver nada. Ele fala que não precisava saber disso. Ela imaginou que levantando sua saia seria mais fácil pro nosso guri visualizar. Visualizar o que ninguém sabe. Pra alguém como ele, vesti-la não deveria fazer diferença alguma. O Shirota percebeu que estava sendo provocado, mas isso não pode continuar pra sempre. Ele também tem seu orgulho de macho Shed. Criou coragem e começou a vesti-la. Mas quando ele viu o pacote, acabou desmaiando. Só acordou minutos depois. A Takane não conseguiu acreditar que ele acabou desmaiando. Mas certamente não foi porque ele ficou animado demais. No elevador, nossa deusa pergunta novamente do porquê ele havia escolhido aquela cor azul. E ele deve falar a verdade, caso contrário, vai levar uma chave de coxa. Morrendo de medo, nosso guri fala que ela está em um patamar muito diferente. Algo que lembra o céu azul ou talvez o imensurável horizonte. Por isso, o azul seria perfeito. Todavia, ela não teve reação e simplesmente saiu andando. Pensando bem, nosso guri acabou escolhendo sem saber o que tipo ela gosta. Ele pergunta se ela não gostou. E a mesma fala que não vai usar de qualquer maneira. Afinal, se ela vestir, não será mais a eterna estrada da virgem. Dia seguinte, nosso guri não tava bem. Acabou pegando um resfriado de verão. A tarde caiu, ele correu pra casa. Todavia, tava tonto e acabou cambaleando. A presidente apareceu e pegou ele pelo braço. Ela percebeu que ele não estava nada bem durante o dia inteiro. A casa dela é bem próximo dali, então ela vai levar ele até sua casa. Chegando lá, ela já foi entrando no quarto dele. Era bem mais arrumado do que ela imaginava. Sentou na cadeira e foi bisbilhotar o PC dele, procurando coisas imorais, mas nosso guri é puro e não havia nada desse tipo. Nervoso, ele pergunta se ela estava ali pra revistar o seu quarto. Logicamente que não, ela veio cuidar do seu armário. Afinal, se ele quebrar, vai ter que jogar fora. Ele não anda comendo muito bem, então ela se dispôs a preparar uma comida pro nosso garoto. Ela se levantou e perguntou se deveria cozinhar apenas usando um avental e mais nada, atiçando a imaginação do Shirota. Ela fala que depois de comer, ele deve dormir pra recuperar as energias. Ou pode ser que algo fique animado antes disso. Rapaz, ela tá fogosa. Mas o Shirota mandou que ela parasse de ficar zoando ele enquanto ele estava doente. E expulsou ela do seu quarto para que ela não ficasse doente também. Ela percebeu que havia ido longe demais e decidiu refazer os acontecimentos. Dessa vez, ela não zoou com ele e preparou um mingauzinho gostoso para ele comer. Ela também deixou uma toalha quente para que ele usasse. Ela vai limpar a cozinha, mas quando ele terminar de comer, ele deve se deitar para descansar. Ele comeu tudo e tava uma delícia. Depois, assim como ela havia mandado, ele foi deitar para descansar um pouco. Ela apareceu e perguntou como estava a comida. Lógico que tava uma delícia.
delícia. Ela ficou feliz com isso, tão feliz que se deitou do lado dele. Logicamente que ele perguntou o que ela estava fazendo, só deve estar maluca. A resposta dela foi que quando se tem febre, deve se manter seu corpo aquecido. Mas ela entendeu e decidiu novamente refazer o passado, agora evitando que ela fizesse a educação física. Para tirar o cheirinho de CC, ela vai fazer de tudo para domar seu armário. Ele deve pensar como se ela fosse uma enorme bolsa quente. Após essa imaginação do guri foi a milhão. Agora a garota mais gata do colégio estava deitada ao seu lado, apenas usando um uniforme nada mais. Ela fala que exagerou um pouco na hora de mexer com ele. Sobre as condições físicas também, ela percebeu que faltou um pouco de consideração da sua parte. Ela pediu desculpas e deu uma boa dose de ocitoxina. Diz que é bom pra febre, eu acho. Rapaz, eu não sei que ele tem muita sorte ou muito azar. Só sei que fiquei com inveja aqui. Depois disso, ele dormiu igual uma pedra. Tempo depois, indo pra casa, Takane lembrou do passado. Naquela época, ela não tinha amigos e estava sempre sozinha. Naquele dia, ela estava alimentando um gato de rua. Até que o Shirota apareceu com uma caixa de leite pro gato. A Takane pegou aquele gato de rua. E agora ele é seu pet. Naquela noite, depois de acordar, nosso guri não conseguia parar de pensar na presidente. E como ela havia cuidado dele. E bota cuidado nisso. No dia seguinte, a presidente estava perguntando se o Shirota havia terminado o trabalho que era pra hoje. Mas ele fala que não, pois imaginava que seria para depois das férias de verão. Nesse caso, as férias de verão serão as aulas de reforço que ele vai ter. Mas ela fala que pode fazer um esforço para ajudar nosso guri depois do almoço. Porém, para tudo existe um preço e nosso guri vai ter que se humilhar. Ele vai dar 3 giros enquanto fala que vai ser o escravo dela e vai dedicar toda a sua vida somente a ela. Observação totalmente despido. Logicamente que ele não concordou com isso, mas esse protagonista tem um cérebro de uma lagarta e tirou 3 em todas as provas. Ou seja, ele tá no fundo do poço. Pode até ser verdade, mas ele vai dar conta sozinho. Parece que o treino do outro dia ensinou nosso guri o bom e velho trabalho duro. A Takane fala que ele deve dar o seu melhor, mas não deve se esquecer do seu trabalho principal. Dito isso, ele estava fazendo o seu trabalho. Uma garota estava agradecendo a presidente pela dica que ela havia dado. Graças a ela, seu namorado havia adorado o presente de aniversário. O Shirota fala que não espera ser trocado, mas o Shirota percebeu que ela estava ficando em um meio termo. Depois disso, ela quase usou sua habilidade várias vezes. Ela nega, falando que não, que era apenas uma gripe, mas ela estava toda fogosa. O Shirota não engoliu a desculpinha. O motivo dela não ter usado sua habilidade foi para que ele conseguisse focar apenas no seu trabalho. Ele manda que ela pare de se segurar e refaça o dia. A princípio, teimosa. Além disso, ela fala que se anular completamente o dia de hoje, o trabalho que ele se esforçou para fazer será apagado. Mas ele não liga e manda que ela refaça tudo. Uma vez que ele já fez, a segunda será muito mais fácil. Isso deixou nossa deusa toda bobinha. Se ele quer assim, então ele deve fazer como bem entender. Logo em seguida, o tempo foi refeito. Todavia, ele pensou que voltaria para a parte da manhã. Mas a presidente apenas desfez o fato dela ter cedido à decisão do Shirota. Afinal, se ela tivesse apagado o dia inteiro, significa que o mínimo que ela espera é a perfeição. Daí ela decidiu fazer um cafezinho. Afinal, se sua mãe estivesse lá, ela teria feito um lanchinho. Ou seja, ela está sozinha com a situação. No final da tarde, ele finalmente havia chegado na metade. Isso fez a Takane pensar que o objetivo do nosso guri é ser lento propositalmente para que a noite caia e ele possa dormir na casa dela. Sem chances, ele fala. Mas a Takane lentamente informa que eles não estão sozinhos em casa. Havia outro animal além do protagonista escolha, a não ser ela ser a gata. Ela não vai deixar que o Shirota use como argumento a ausência da gata. Só que ele ainda não entendeu do porquê ela tem que ser essa gata. Não sei do que esse moleque tá reclamando. Ganhou na mega da virada e não gostou do prêmio. Agora ele não tava conseguindo se concentrar. Ela não tava usando nada e fazendo nosso guri imaginar coisas fogosas. Então ele fala que tava de boa e já havia relaxado tudo o que ele precisava. Mas a orelha dele tava muito vermelha. A Takane decidiu parar. Porém, ela só tava começando com a diversão. Dito isso, a noite havia caído. Ela tava reclamando que o Shirota havia demorado tempo demais apenas com um único trabalho. Todavia, quando ele estava pronto para ir embora, começou a chover forte. A previsão era tempestade durante toda a noite. Ela não quer deixar que ele vá embora nessa chuva. Ou seja, não tem outra escolha a não ser ele dormir na casa da presidente. Ele não queria incomodar, então falou que poderia dormir no chão do corredor. Todavia, havia um quarto para hóspede. Ele também pode comer e tomar banho. E se ele quiser, ela pode lavar suas costas. Dito isso, o gato de estimação finalmente havia voltado para casa. O nome dele é Kuro e a Takane pediu para que ele cuide bem dela. O Shirota fala que ele é muito fofo e o pelo sedoso. De repente, a energia caiu. A presidente disse que logo ela vai voltar. Enquanto isso, eles vão passar o tempo contando histórias. Mas isso foi muito repentino e nosso guri não tem nada em mente. Então ela decidiu puxar um assunto aleatório, falando que eles estudam juntos desde o fundamental. Mas ela não lembra de nada do nosso guri. Ela quer saber sobre o passado do Shirota, mais especificamente do ensino fundamental. Por exemplo, o que ele fazia para se divertir depois das aulas. Bom, ele fala que ia pra casa de um amigo jogar videogame. A presidente não gostou nada do rumo dessa conversa. Ela esperava que ele iria falar sobre
sobre ela. Então ela menciona que tava fazendo muito calor e foi beber um copo d'água. O Shirota disse que também iria querer. Então ela simplesmente bebeu toda, a gata doida ficou ainda mais doida. Então ela pergunta se ele não tem alguma lembrança a mais. Bom, ele quer falar sobre seu apelido, mas ela não quer saber sobre isso, pois ele não sabe como puxar assunto. Então pediu pra tomar uma ducha. Bom, ela pediu pra que ele esperasse um pouquinho. Sabe por quê? Porque ela foi no banheiro primeiro, usou todos os sabonetes e molhou todas as toalhas pra que ele não conseguisse tomar banho. Pra que inimigo quando se tem uma amiga dessas? Ela deitou na cama de costa pro nosso guri que tava pensativo. Afinal, não tinha nenhuma história do tamanho do mundo. A Takane então pergunta do porquê ele não havia falado sobre essa história desde o início. Bom, isso é porque naquela época, essa garota se confessou pra ele e ele não conseguiu responder. Depois daquele dia, ela nunca mais frequentou o parque e o gato desapareceu junto com ela. Ele gostaria de vê-la novamente. Ele não vê essa história como perguntou se a presidente conhece ela. Ela quase caiu com tanta inteligência desse guri. Todavia, só o fato dele se lembrar já é o suficiente. Então, começou a trovejar e o que aconteceu daqui pra frente foi uma barbaridade. A toalha caiu e ela se jogou pra cima do Prota porque ela tava com medo dos trovões. Ela havia colocado toda aquela pressão nele, pois sabia que hoje teria uma tempestade e fez com que ele ficasse até tarde pra fazer companhia pra ela. Coitada toda tímida fala que vai usar seu poder pra anular o que havia acontecido, mas isso não vai funcionar com ele. Ou seja, ele vai ter que esquecer, porque essa mulher é perigosa